tratar da ADIM, vamos estudar, vamos passar, né, por casos relevantes, questão do ensino religioso em escolas, questão do sacrifício de animais para fins religiosos, a questão da liberdade de expressão. A gente vai discutir alguns assuntos que têm a ver com a ADIM. Então, pessoal, a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, é uma das quatro, são quatro, né? Ela é apenas uma delas, uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade, que tem uma sua hipótese de cabimento bem delimitada, etc. E que serve, né, para buscar o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo com eficácia que erga omnes para todo o Poder Judiciário, toda a administração pública. Então, é um instrumento muito importante de controle de constitucionalidade das leis. Mas resta a seguinte pergunta. A ADIM, ela está presente na Constituição Federal? Sim, artigo 102. Mas o procedimento da ADIM, petição inicial, liminar, participação de amicus curiae, audiência pública, manifestação da Advocacia Geral da União, do Procurador-Geral da República, o procedimento da ADIM, ele está nessa lei, a Lei 9868 de 99. Bom, qual é a finalidade da ADIM? Cuidado. Muita gente responde, olha, ação direta de inconstitucionalidade. Ah, professor, a ADIM, ela tem por objetivo retirar da ordem jurídica uma lei ou um artigo de lei que fere a Constituição. Cuidado, gente. Essa é uma das finalidades. Retirar da ordem jurídica uma lei inconstitucional. Retirar da ordem jurídica um artigo inconstitucional. Mas cuidado, nós temos também uma segunda finalidade, que é a interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. Que é a possibilidade de manter a lei, de manter o artigo de lei. E, dentre várias polissemias, vários plurissignificados possíveis da lei, que o STF defina qual é a interpretação que é compatível com a Constituição. Qual a interpretação que é compatível com a Constituição? Por exemplo, testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová têm como um dos pilares da sua crença religiosa a impossibilidade de transfusão de sangue. E a Constituição Federal garante a liberdade de crença. Ela garante que você, por suas crenças religiosas, não pode ser constrangido por ninguém. As pessoas têm que respeitar a sua crença religiosa ou até a crença de não ter nenhuma religião. E você tem que ser respeitado nisso. Então é um direito fundamental. Mas e o direito à vida é um direito fundamental? Também. E uma criança, testemunha de Jeová, que tem 8 anos, não quer fazer transfusão de sangue? O que prevalece? A crença religiosa ou o direito à vida? O STF decidiu que, no caso, se for maior de idade e capaz, prevalece a crença religiosa e a pessoa pode optar em morrer por não fazer a transfusão de sangue. Porque é uma pessoa o quê? Já adulta, que tem a sua cabeça formada. Mas o STF disse que se for um incapaz, uma criança, um adolescente, mesmo que ele tenha a sua religião, essa religião não vai ser respeitada neste momento da transfusão de sangue. Porque a única interpretação possível do Código Civil, tem um artigo do Código Civil que diz que a pessoa tem que ter o consentimento da pessoa para o médico fazer uma cirurgia, um procedimento médico. Tem que ter o consentimento. E aí, a única interpretação constitucional possível, dentre várias possíveis, é que se for uma criança ou um adolescente e a recusa for transfusão de sangue por um motivo religioso, prevalece a vida. E ele não vai ter esse consentimento. Porque uma criança ou adolescente ainda está formando a sua visão de mundo. Eu não posso dizer que uma criança ou adolescente tem uma visão de mundo já acabada.
E pode, claro, ele tem ali nutrido pelos seus pais uma crença religiosa, mas no futuro ele pode discordar dessas crenças religiosas, porque ele ainda não tem uma visão de mundo profunda, uma visão de mundo limitada. Então eu tenho que preservar essa vida. No futuro ele escolhe o que vai acontecer. Então, a interpretação conforme a Constituição, ela tem previsão legal, gente. Ela está no artigo 28 da Lei da ADIM. Então vamos lá para a Lei da ADIM. Lei 98, ó, diz que a declaração de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, tem eficácia contra todos. Ó. Inclusive a interpretação conforme a Constituição tem eficácia contra todos, administração pública e judiciária. Ou seja, a interpretação conforme a Constituição ela foi positivada no direito brasileiro. E da onde ela vem? De onde ela surge, essa interpretação conforme a Constituição? Ela surge da jurisprudência alemã da década de 60, a chamada jurisprudência dos valores, que ficou muito famosa nessa década de 60. Por quê? Porque o Robert Alex, escreveu um livro, Teoria dos Direitos Fundamentais, que se debruçou sobre a jurisprudência dos valores da década de 60 da Alemanha. E foi uma década muito profícua, onde a Corte Constitucional Alemã decidiu as questões morais mais controversas da sociedade. E o Alex, no seu problema de pesquisa, no mestrado ou no doutorado, ele pensou o seguinte: bom, eu vou dissecar essas decisões, eu vou ler essas decisões todas da Corte Alemã e vou formular uma teoria de direitos fundamentais, com o que a Corte Constitucional Alemã pensa sobre direitos fundamentais. Aí ele viu lá, num caso, entendeu que prevalecia a vida, no outro caso, prevalecia a liberdade, no outro caso, prevalecia a religião, no outro caso, prevalecia a igualdade, no outro caso, prevalecia a honra, no outro caso, a privacidade. E ele pegou e construiu uma tese, que é um livro, né, Teoria dos Direitos Fundamentais, que foi o livro que o deixou famoso. Exato, Maria. No caso da interpretação conforme a Constituição, eu não retiro a lei da ordem jurídica, eu não retiro a lei da ordem jurídica, e nem o artigo de lei. Vou te dar um que teve interpretação conforme a Constituição. Código Civil. Olha só o que diz o Código Civil, gente. Artigo 1700. Um segundo. Aqui, ó. Olha que doideira. Aqui, ó. Aqui, ó. 1723. Olha que doideira. É reconhecida uma entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Olha só, gente, o STF, o STJ, todos os tribunais reconhecem a união estável homoafetiva, mas se preservou o texto. Por que se preservou o texto? Porque o STF disse: são várias as interpretações possíveis. Eu posso entender que esse artigo ele tem que se compatibilizar com a Constituição. O que a Constituição diz? Repudia a discriminação, prevalece a igualdade, a dignidade humana, a liberdade existencial de você traçar suas escolhas. Então, esse artigo só pode ter um significado. Só uma interpretação, dentre várias possíveis, é compatível com o texto constitucional. E a interpretação é que é união estável entre homem e homem, entre mulher e mulher, e entre homem e mulher. É a única interpretação possível, gente, diante do nosso texto constitucional. Inclusive, mesmo aqueles intelectuais que, do ponto de vista religioso, como o Heisinger,
que é um grande intelectual, o ex-papa, antes do... Eu nem sei se é possível dizer ex-papa. André, vocês que são mais inteligentes nessa parte aí, papa emérito. Tá. O Heissing tem, para quem não sabe, ele tem debates profícuos com Habermas, com grandes filósofos, ele tem livros escritos, ele é um intelectual. E ele, do ponto de vista intelectual, há muitos livros, né? Fé e Razão e tudo. Ele se manifestou, ele se manifestou essa semana agora, dizendo o seguinte: por que me perseguem? Habermas é top demais, maravilhoso. E aí o Heissing, que é o Papa Emérito, disse agora numa entrevista semana passada: por que me perseguem? Porque eu penso diferente. Por que na Alemanha me perseguem? Porque a própria igreja me persegue, ele disse. Porque a igreja na Alemanha, a igreja católica, é uma igreja, eles chamam de, não sei se progressista, é uma igreja menos ortodoxa, menos rígida, mais flexível, digamos assim. E a igreja na Alemanha critica o Heissing de forma ácida, porque ele é contra o casamento homoafetivo. Só que ele é contra o casamento homoafetivo à luz de uma leitura religiosa. Tá? À luz de uma leitura religiosa. Tá? E no julgamento do STF se permite que dentro das religiões você possa ter essa visão ainda. Tá? Justamente porque você tem o direito de ter qualquer religião. Então, mesmo alguns intelectuais da igreja, não, dentro da igreja a gente é contra, mas politicamente, juridicamente falando, tem que se reconhecer a união estável entre homens e homens, mulheres e mulheres. Agora, eu não sei, eu acho que o Nelson talvez tenha mais leitura disso do que eu, Nelson, ou a Crispina, ou aquela tua amiga, Nelson, que andava sempre contigo, talvez a Melina, a Melina, a Sofia talvez tenha uma visão. É verdade que tem pessoas que não têm gênero após isso. É verdade que eu posso dizer gênero masculino, feminino, e tem um gênero que é um gênero não binário, que não se encaixa nem em homem nem em mulher. Porque aí não chegou no STF ainda essa questão, né? Porque aí teria mais uma interpretação possível. Homem, mulher, 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 homem, homem. Ainda tem os que não tem gênero. É verdade isso, gente. Eu não sei esse assunto, por isso que eu estou perguntando. Melina, sabe? Será? Bom, tem que ser alguém que estude gênero. Acredito que seja, não tem muita leitura de gênero. Existe uma parte que acreditam nisso. Eu já ouvi falar também. Mas é uma coisa muito rara. Tá? Tem alguém que estuda gênero aí no Cesupa. Eu não sei quem é. Tem alguém que estuda em grupo de pesquisa de gênero, mas tudo bem. É uma coisa que não é muito comum, né, gente? Mesmo o transexual, homossexual não tem nada a ver com o não binário. Mas tudo bem. E aí vamos aos exemplos agora. E o primeiro exemplo que eu trago aos senhores e às senhoras é este aqui. Gênero binário na dimensão de intersexo. Nossa, muito complexo para mim. Mas enfim. E o primeiro caso que a gente vai dar como exemplo de interpretação conforme a Constituição é o caso do ensino religioso nas escolas públicas. O que acontece? O que acontece? Olha só. Quem aqui já estudou no Santa Catarina, no Gentil, no Marista? Quem aqui já estudou no Colégio São Paulo? Quem aqui já estudou no Carmo, no Santa Emília? Sabe que não tem nenhum problema de uma escola particular, nenhum problema, uma escola particular, pagar, um pai e uma mãe, pagarem a mensalidade e falar o seguinte: eu estou pagando uma mensalidade de um colégio católico e eu quero que meu filho reze, eu quero que meu filho estude a religião católica. Isso não tem nenhum problema, desde que ele estude também geografia, matemática,
física, que eu estou pagando a escola para que também ele estude a religião que a gente pratica. Beleza, não tem nenhum problema. Tanto é verdade, porque a escola é privada, não é o dinheiro público. Tanto é verdade que na Inglaterra tem bairros, tem um bairro, que eu saiba, na Inglaterra, que moram os judeus, só que os judeus ortodoxos, tá? E tem uma escola lá que ensina matemática, geografia, história, biologia, química, tudo. Mas estuda também, tem um dia da semana que eles estudam a religião judaica. Beleza. Os pais são judeus, nada mais natural os pais regerem a vida dos seus filhos e acreditam que aquela crença é uma crença boa, é uma crença que pode melhorar o ser humano, e ele vai estudar a religião judaica, uma das religiões mais antigas e tradicionais do mundo. Beleza. A grande questão, inclusive eu acho que nós temos, né, 3 alunos que são judeus. Eu vejo o amor que eles têm, é muito, muito bonito de ver a Melina, acho que são, né, da religião judaica. É muito bacana, porque é algo que a gente não vê tanto aqui no Brasil. A gente não vê muito, a gente vê praticamente só uma religião, né, no Brasil. E é muito interessante ver o judaísmo no Brasil. Mas, pois bem, a grande discussão é a seguinte, e eu vou mostrar o caso para vocês, eu vou mostrar o voto do ministro. E se a escola for pública? Aí, cuidado. Prestem bem atenção, gente. Olha só, vou até tirar aqui o. Se você for responder de forma apressada, abstrata, você pode chegar a uma interpretação muito violenta. Por quê? Ah, professor, o Estado é laico. Se você for formular um raciocínio muito rápido, vai dar merda. Ah, professor, o Estado é laico, então o dinheiro é público, não pode ter um professor lá recebendo um salário para dar aula de religião. É só coisa científica, é só geografia, matemática, nada pautado em fé. Então não pode ter ensino religioso em escola pública. Cuidado. Por quê? Um jurista, um filósofo, uma filósofa, uma jurista, não pode interpretar os fenômenos sociais do alto do seu clero, numa bolha, sem perceber que tipo de sociedade nós vivemos. Porque, por exemplo, na Itália, houve uma discussão constitucional se os crucifixos nos prédios públicos deveriam ser retirados. E lá falaram que não tem que ser retirado. Porque lá na Itália, há mais de 2000 anos, se tem crucifixo nos prédios públicos. E que faz parte da história daquele país. E você pode ser ateu, agnóstico, pode ser de religião umbandista, espírita, budista, islâmico, judaico. Você não está se sentindo ofendido com aquele crucifixo. Nem está gastando dinheiro público com aquele crucifixo e faz parte da história daquele país. Por quê? A defesa do Estado laico não pode ser assim, pegar um detergente, cadê o detergente? Uma pá de cal, um álcool, e sair jogando como se estivesse matando bactéria. Não é assim, porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm crenças. E mais do que crença ou pensamento, existe uma história naquele local. Então, lá na Itália, o crucifixo foi considerado que é constitucional na Itália. Diferentemente de eu chegar hoje na Rússia e sair colocando crucifixo nos prédios públicos. Lá vai ser inconstitucional. Porque nunca teve crucifixo nos prédios públicos da Rússia. Porque a Rússia, após a Revolução Russa, passou por um período ateu na política. Porque o comunismo é ateu, tá? O comunismo é ateu. E Stalin destruiu as igrejas. Então, durante um período... Então, não teve esse negócio de muito... Então, lá, se agora forem colocar, e em alguns outros países também, sei lá, Noruega, Suíça, lá a Suprema Corte vai dizer, olha, por que colocar agora esse crucifixo? Olha, me desculpe, tem várias religiões, então é diferente. Então, você precisa olhar para o Brasil. Esqueça seus privilégios.
Esqueça sua classe média alta. Olhe para o Brasil do povo que sofre, do povo que não tem condições. O que acontece? A maior parte das pessoas estuda escola pública. E a maior parte das pessoas tem religiões. E as crianças desse Brasil, vamos pensar aqui, escola pública do município, deixa eu ver um município que eu fui dar aula, de Capanema, tem lá uma escola pública, a vida daquele rapaz, Jurerê, a vida daquele rapaz lá que tem 5 anos de idade é tomar o café da manhã com os pais dele, né? Tomar o café da manhã com os pais dele, tomar um banho, escovar o dente, aquele rapaz de 5 anos, pegar a bicicletinha dele, falar com o porteiro, falar com o bombonzeiro, com o pessoal da rua e entrar na escola dele. Se não tiver um ensino religioso nessa escola, né, ele não vai ter as mesmas oportunidades que as pessoas ricas têm de colocar num colégio católico, num colégio judaico, etc. Então, qual é o problema? Qual o prejuízo grave que existe à sociedade de ter uma matéria sobre religião numa escola pública que seja facultativa? Que prejuízo assim existe na sociedade? Nenhum, pessoal, né? Tão grave assim. Então, nessa linha de raciocínio, o STF considerou que é um direito fundamental a pessoa exercer suas crenças e que a escola é um espaço possível. Então, assim ficou a decisão. Vamos lá. E o que isso tem a ver com interpretação conforme? O que isso tem a ver é o seguinte, é que a ação foi ajuizada para que a lei de diretrizes básicas de educação, que permite ensino religioso em escola pública, e o tratado entre o Brasil e o Vaticano, que fosse interpretado conforme a Constituição, para que, se tiver ensino religioso, seja um ensino de várias religiões e não só de uma. De várias religiões e não só de uma. E aí eu pergunto para vocês, o STF acatou? Coloque aí o que vocês acham. O STF acatou que se tiver religião em escola pública tem que ser estudo das religiões, várias. Vocês acham que o STF acatou isso, gente? Não acatou. Ou seja, o STF permitiu um julgamento muito polêmico, mas a gente já vai ver a opinião de vocês, eu vou colocar aqui os argumentos. O STF disse o seguinte: não precisa ser de várias religiões, não. Pode ser só de uma religião. Desde que, aí estabeleceu 4 requisitos. Pode ter uma matéria só de catolicismo? Pode. Desde que, primeiro, seja facultativo, não seja obrigatório. Segundo, que não seja dado como uma matéria científica, deixe bem claro que é uma questão de fé, não pode ser dado como matéria científica, tá? Algo bem polêmico também, esse segundo ponto. O André e o Lucas sabem bem que não tem muito como, às vezes, separar. Por exemplo, quando você estuda ética Nicômaco, quando você estuda Suma Teológica do Tomás de Aquino, você está discutindo política, direito, de uma perspectiva científica, mas com um olhar religioso. Às vezes não tem como separar, mas enfim. Exato, quem vai julgar o que é científico? Porque, por exemplo, você pode pegar a Suma Teológica, ou você pode pegar Santo Agostinho, e estudar ele como um filósofo, embora ele esteja ali de forma implícita disseminando as ideias de Cristo. Quando ele está falando de política, implicitamente ele está difundindo as ideias de Cristo, como um filósofo. E aí é muito difícil. Você realmente vai ter um grande problema. Mas, enfim. Então, o segundo requisito é que essa disciplina, por exemplo, catolicismo, islamismo, seja ensinada de forma facultativa. Segundo, que seja ensinada sem ter um caráter científico. Muito complicado isso, né? Mas, enfim.
Porque na religião tem ciência também. Por exemplo, tem ciências humanas nas religiões. Princípios éticos e morais não deixa de ser ciência, mas enfim. Terceiro requisito, que é esse aqui é de matar. Esse aqui é de matar porque não tem como cumprir esse terceiro requisito. Não tem como cumprir. O terceiro requisito é que ela seja ensinada sem transparecer que ela é superior às outras religiões. Muito polêmico esse julgamento, gente. Como? Se o pilar de qualquer religião é a afirmação de que ela tem a verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com um católico. Eu gosto muito de conversar com pessoas religiosas. Gosto muito de conversar com pessoas também sem religião, ateus, agnósticos. Gosto de conversar sobre religião. Adoro esse assunto. E ele me disse assim: Jesus Cristo foi tão maravilhoso. Jesus Cristo nunca escreveu nada. Ele só deu exemplos. Nunca se preocupou em escrever, ele só deu exemplos. E quando ele morreu, os exemplos foram tão fortes, foram tão impactantes, que as pessoas que começaram a querer escrever sobre a vida dele, 60 anos depois da morte dele, até hoje escrevem sobre a vida dele. E eles têm sem ter deixado nada escrito. E aí, ele disse: essa é uma das provas de que a minha religião, ele disse, o cristianismo, é a verdade. Aí eu discuti não. Comecei a fazer umas perguntas a ele, que de algum modo, se essa expansão do cristianismo não foi uma força militar do Império Romano, ele me disse que não, que foi o Espírito Santo, porque muitos povos que dominaram o Roma depois se converteram ao cristianismo. Ele poderia muito bem tirar. Aí eu perguntei, mas será que isso não foi conveniente para acalmar os pobres, acalmar as massas? É uma discussão muito legal de se ter. Mas ele disse: a minha religião é a verdade. É a verdade sobre como viver a vida, é a verdade sobre a origem do universo, é a verdade sobre os valores morais e éticos que devem pautar a sociedade. Só que, se você for conversar com uma pessoa da religião islâmica, ele vai dizer não. Maomé e Alá é que são a verdade. É que tem a verdade sobre a origem do universo, sobre os valores éticos e morais. Se você for conversar com um judeu, ele vai dizer Jesus Cristo nem existiu. Tem um documentário que fala sobre os judeus ortodoxos e perguntam: o que você acha de Jesus Cristo? Ele fala: quem? Jesus Cristo não foi ninguém. E judeus são muito importantes no mundo. Moldaram também a civilização, grandes judeus. Mas e aí, essa pessoa diz o seguinte: olha, quem? Jesus? Quem é essa pessoa? Se você for conversar com o budismo tibetano e budismo japonês, teve um japonês que foi ali na Cristo Redentor, ele olhou assim: quem é esse? Não sabe nem quem é Jesus Cristo. E se você fosse retroceder a 5.000 anos atrás, na religião mais antiga, a religião mais exitosa do mundo, a religião egípcia, que é a única religião que durou 5.000 anos. Tá? Nem o cristianismo e o judaísmo vão ter que mais alguns 1.000 anos aí para se equiparar à religião egípcia. A religião egípcia é a religião mais antiga do mundo e que foi extinta, ela não existe mais. Mas os egípcios, através de toda a cultura que foi documentada, diz o seguinte: não, nós temos a verdade, vocês que foram presos, que perderam a guerra, vão ter que se converter a essa religião. A religião egípcia tinha lá 5 deuses. Então, quer dizer, é inerente ao que é a religião, como eu tive uma palestra com o Vira, que é um indígena, que é professor, ele é indígena e é professor. E ele defende que a visão do indígena, da religião do indígena, da mãe natureza, do pai sol, é que é a religião verdadeira. Como os incas, os astecas e os maias também. Então, como eu posso ensinar uma religião sem dizer que ela é superior às outras? Esse julgamento do STF, gente, não dá para entender, gente. Não dá para entender. Então, vou mostrar agora para vocês. Tá? Vamos lá ver o julgamento. Aqui, ó. A relação entre o Estado e as religiões
histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas do Estado. A interpretação da Constituição consagra a ampla liberdade religiosa e a inviolabilidade da sua crença, a inviolabilidade dos seus cultos, em duas dimensões. Primeiro, você está protegido de qualquer intervenção estatal. Você pode ser de qualquer religião, você está protegido, ninguém vai te constranger, vai te ameaçar por você ser de uma religião. Totalmente protegido. Segundo, assegurar que o Estado tenha liberdade na atuação, uma atuação sem ser pautada em dogmas religiosos. Assegurar a laicidade do Estado. E aí vem, a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática. Contudo, não existe democracia. Só existe democracia se tiver pluralismo de ideias, de pensamentos, de religiões. E é por isso que quanto mais plural, mais o que? Tolerante e mais aberto ao diálogo. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, implica na regulamentação integral do que está na Constituição. Ensino na rede pública de ensino confessional das diversas crenças. Então, olha o que diz o artigo 210 da Constituição, parágrafo 1º. Ele diz, o ensino religioso... Gente, o Constituinte coloca que vai ter ensino religioso nas escolas públicas. O ensino religioso de matrícula facultativa vai ser realizado o quê? Em escolas públicas. Como é que eu posso dizer que uma lei que permite o ensino religioso é inconstitucional? Se a própria Constituição autoriza o ensino religioso em escola pública. Gente, opção constituinte não se descumpre, né? Era para você estar lá em 88 lutando para que não tivesse, mas aqui já foi uma opção do Constituinte na nossa sociedade brasileira. E aí vem. O binômio laicidade do Estado, consagração da liberdade religiosa, está presente no texto constitucional, que garante a voluntariedade da matrícula, consagrando, inclusive, o dever do Estado de respeito aos agnósticos e ateus. Por que é facultativo? Por causa dos ateus e dos agnósticos. Só é facultativo se matricular porque existem pessoas que não têm crença. Implicitamente impede que o poder público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso. Proíbe o favorecimento à hierarquização de interpretações de religião em detrimento das demais. Então, a ação foi julgada improcedente, declarando constitucional o acordo do Brasil com a Santa Fé, com o estudo católico, e afirmando a constitucionalidade do ensino confessional como disciplina facultativa de ensino fundamental nas escolas públicas, tá bom? Só que pela ratio decidendi tem lá aqueles requisitos que eu falei a vocês, tá? Um outro exemplo de interpretação conforme, aí neste caso se pediu interpretação conforme a Constituição. Olha só, gente, neste caso se pediu a interpretação conforme a Constituição para dizer que o ensino religioso teria que ser de várias religiões. O STF disse não. Olha o que o STF diz, ó. Ele fala no direito subjetivo. Ó. A Constituição, olha só, gente, é aqui que está a cagada. A Constituição garante aos alunos que voluntariamente se matriculem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso, ministrada de acordo com os princípios da sua fé. E que vai ser ensinada sem ser confundida com ciência, filosofia, com história. O que o STF está garantindo? Está garantindo que tem um estudo só do judaísmo, só do islamismo, só do catolicismo. Ou seja, um estudo pode ter ensino em escola pública sem precisar ser de várias religiões. Tá? Na prática, o que está acontecendo? Na prática está acontecendo o seguinte: a igreja daquela cidadezinha,
a igreja evangélica, a igreja católica daquela cidadezinha, faz uma parceria com o poder público e fornece um padre, fornece uma missionária, fornece um pastor para ir lá num dia, no horário, dar aula sobre coisa. E sendo facultativo. Na prática é isso, tá, gente? E o STF não quis se meter nisso, gente. Ele achou que isso não está prejudicando ninguém, tem coisa muito mais grave para se preocupar. Tá? E o STF não quis se meter. Pode ter um ensino só sobre cristianismo numa escola pública? Pode. O que vai acabar acontecendo, gente? Que eu faço parte de um grupo que debate questões, religiões e tal. Um grupo de âmbito nacional. Quando teve essa decisão, o que eles falaram? Na prática, o que vai ter? O ensino do cristianismo nas escolas públicas. Tá, mas isso está matando alguém, está prejudicando alguém? Não tem problema, sabe? Não tem problema. O STF não quis se meter nisso. Imagine, é uma violência muito grande. Lá em Capanema, o pastor daquela cidade foi lá, assinou uma parceria com a prefeitura para dar um dia de aula numa escola pública de Capanema sobre Velho, Antigo Testamento e Novo Testamento. O STF vai proibir isso? Por quê? Né? Por que vai proibir isso? Qual o problema? Entendeu? Se matricula quem quer. Na prática, o que vai acontecer é só cristianismo. Na prática, ninguém vai dizer. Embora, vamos ser o seguinte, eu sou bruxo. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é macumbeiro. Pessoa maravilhosa. Um dia eu fui lá no terreiro dele, foi a posse dele como o macumbeiro-chefe lá. E muito bonita a religião e tal. Eu sou interessado e já fui em todas as religiões. Né? Conheço superficialmente, claro. Né? E aí, teoricamente, pela decisão do STF, não está falando de cristianismo. Teoricamente, esse meu amigo que é macumbeiro vai fazer uma parceria lá com a escola, no interior tal. Um dia na semana ele vai ensinar lá a macumba. Ou vai ensinar os princípios da incorporação do espírito no corpo. Tecnicamente é possível, mas a gente sabe que não vai acontecer, que é uma minoria. Mas está matando alguém, está prejudicando alguém. Então, no fundo, a grande questão, a grande polêmica dessa decisão é que ela permite o ensino de uma religião. Não precisa ser de várias religiões. Tá bom? Outro exemplo de interpretação conforme é esta aqui, ó. Esta bem aqui. Que é a do casamento homoafetivo. Aquele artigo 1723 foi dado que a interpretação conforme a Constituição, ó, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo. Entendida esta como sinônimo perfeito de família. Mesmo as regras da união estável heteroafetiva. Então, aqui é um outro exemplo de interpretação conforme a Constituição. Tá? Temos mais um exemplo de interpretação conforme a Constituição. É o caso do artigo 20 e 21 do Código Civil. Se você for ler o artigo 20 e 21 do Código Civil, o que ele diz? Que esta moça aqui, que digamos é a Maria Bethânia, cantora de sucesso nacional, Maria Bethânia, que ela tem o direito à imagem e à privacidade. Então, de acordo com o artigo 20 e 21 do Código Civil, se você quiser fazer um livro ou um documentário sobre a vida da Maria Bethânia, você tem que pedir autorização dela. Só que, gente, isso fere a Constituição, se você tiver essa interpretação. Porque no caso da Maria Bethânia, ou no caso da Clarice Lispector, ou no caso, sei lá, do Chico Buarque e tal, essas pessoas elas fazem parte da história do Brasil. E é uma violência à liberdade de expressão dizer que eu preciso de autorização deles. Então, olha só, foi julgado procedente essa DIN, foi julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição, para, em consonância com a liberdade de pensamento, declarar inexigível a autorização da pessoa biografada. Inexigível a autorização da pessoa biografada. Inclusive, essa DIN está lá no Código Civil agora.
Se você for ler, ó, a DIN 4815, a DIN 4815, ou seja, tem uma interpretação possível desse dispositivo. Tá? E aqui, ó, reunião estável, aqui, ó. E aí, olha o que diz. Diz o seguinte: a Associação dos Livros congrega a classe dos editores. O objeto da ação restringe a interpretação do artigo 20 e 21 do Código Civil. A Constituição proíbe a censura e o exercício da liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado. O direito de informação contém a liberdade de informar. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. Olha que bonito, gente. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. Essa frase está muito em voga, né, por causa do juiz Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro falou agora recentemente? Ele estava saindo do governo do Bolsonaro, aí ele falou uma frase agora, porque ele tem uma biografia a zelar. Todos nós temos a nossa biografia. Eu tenho a minha, a Melina tem a dela, o André tem a dele, a Maria Inês tem a dela, a Crispino tem a dele, a do Nel. Todos nós temos uma biografia e que nós estamos construindo essa biografia. Só que a vida não se desenvolve na soleira da porta de casa, ou seja, a vida são as relações que você trava com os outros. Tá? E aí, se a sua vida for só ficar, sei lá, trancado em casa, sem fazer nada, sem travar relações com os outros, você teve uma biografia biológica. É uma vida biológica, né? Se você não trava relações com os outros, se você não tem projetos, sonhos, tem uma vida o quê? Só de respirar e viver. E a vida biológica, né? Não a vida social, né? Sociabilidade. E aí, a Maria Bethânia, a Gal Costa e todos têm a sua biografia que é importante para o Brasil. E não posso cercear essa liberdade. Bom, tem vários outros exemplos. Tem o caso do sacrifício de animais para religiões, que foi dada a interpretação conforme para excluir do tipo penal de crime a sacrifício de animal para fins religiosos, desde que não tenha sofrimento do animal, ou seja, é a morte para o fim religioso, mas não pode ter o sofrimento, tá? Porque morte, todas as religiões têm morte de animal. Não é só a religião de matriz africana. O pato do Círio de Nazaré, você mandou matar um pato. O peixe lá do Natal, o bacalhau, matou também. Então, o que se proíbe é o sofrimento do animal. Então, foi dada uma interpretação conforme a Constituição para dizer que as religiões de matriz africana que matam o animal durante uma cerimônia não pode caracterizar crime contra a fauna. Para o desespero dos veganos. Para o desespero dos veganos. Bom, feita essa primeira observação, então cuidado, gente. A finalidade da DIN não é só retirar uma lei da ordem jurídica ou um artigo de lei da ordem jurídica, mas também, em alguns casos, conferir uma interpretação conforme a Constituição para que uma de várias possíveis com a interpretação que respeita a Constituição. Como vocês sabem, quem julga a DIN é o STF, quem julga a DIN é o STF, mas cuidado que tem outras duas ADINs que não são julgadas pelo STF, que não são objeto da nossa disciplina. É a DIN interventiva, quando o Estado está violando gravemente direitos humanos, a União pode intervir, e também o Estado pode intervir no município. E essa DIN interventiva é uma outra DIN. E tem a DIN estadual, que é a DIN para declarar inconstitucional uma lei municipal ou estadual que fere a Constituição estadual, mas que também não é matéria aqui do nosso assunto. Nosso assunto é a DIN julgada pelo STF. Quem tem legitimidade são todos aqueles que a gente estudou na aula passada. Quem são? Presidente da República, governadores dos estados e do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional,
Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. São esses os legitimados do controle concentrado, ou seja, de qualquer ação do controle concentrado. Agora vem o principal, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. O que pode ser objeto da ADIM? Então, eu vou até tirar aqui e vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês me respondam. Não precisa de rigor técnico. Responda o que vem na telha de vocês. Eu acho que sim, eu acho que não. E aí, no final, depois eu vou dizer se está certo ou se está errado. Então, vamos lá, o primeiro exemplo. Digamos que eu seja o governador do estado do Pará, Alexandre Barbalho. E aí, o que é que acontece? Tem uma lei municipal, uma lei do município de Marabá, que estabelece pena de morte para quem quebrar a quarentena. Eu, como governador do estado do Pará, tenho legitimidade para ajuizar uma ADIM. Mas eu pergunto, pode ser objeto de uma ADIM uma lei municipal que está violando a Constituição? Respondam sim ou não. Responda o que der na telha, gente. Vocês acham que sim ou que não? Depois a gente vê se está certo ou se está errado. Maravilha. Muito bem. Não, gente. Não cabe. Por que não cabe? Porque a Constituição diz que cabe a DIN para declarar inconstitucional uma lei federal ou estadual. Uma lei federal ou estadual. Então, municipal vai caber a DPF, que é uma outra ação que a gente vai estudar lá na frente. Segunda pergunta. Esta lei é uma lei da década de 70, durante o regime militar. Década de 70. E é uma lei que estabelece justiça gratuita para todos os pobres, menos para os ateus. Menos para os ateus. É uma lei que hoje, se você for olhar com o que diz a Constituição, que repudia a discriminação, você vai olhar e vai dizer, essa lei fere a Constituição. É uma lei anterior à Constituição, mas agora ela fere a Constituição. Na década de 70, ela estava em harmonia com o governo ditatorial. Por quê? A ditadura, se engana quem acha que a ditadura foi só um governo de repressão política. Não foi só repressão política, gente. Repressão para quem pensa contra a ditadura, para quem é contrário às ideias da ditadura. Aí jornalistas, músicos, poetas que foram e sumiram, que foram assassinados, etc. Não era só uma ditadura política, era uma ditadura deísta ou até cristã. Era uma ditadura que não aceitava os ateus. E eu tenho provas documentais disso. Mais de 100 provas documentais. Posso mostrar uma para vocês. Vocês querem ver, gente? Tem interesse em ver? Ou não? Não tem interesse. Melina tem? Luiz tem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a perseguição aos ateus durante a ditadura. A ditadura, então, gente, perseguiu artistas e perseguiu quem não acreditava em Deus. O lema da ditadura era família, Deus acima de tudo. Eu lembro que quando. Eu lembro não, né? Eu estudei, eu tenho no meu computador também, posso mostrar. Que quando o João Goulart sofreu o golpe e os militares tomaram poder, o lema do povo que estava apoiando os militares era Deus, família e tal. Então foi uma ditadura deísta. Isso não tem nenhum demérito para nenhuma religião, porque o que os homens fazem em nome da religião não é o que é a religião necessariamente. A tua religião pode ser linda, como muitas religiões são lindas, né? Mas o que as pessoas fizeram ou fazem em nome da religião pode ser uma desgraça, mas isso não invalida a religião, tá? Então o que eu estou mostrando aqui foram o que homens fizeram em nome de uma religião. Então vamos lá.
Estão conseguindo ver esse documento? Sim ou não, gente? Coloquem aí. Sim. Então vamos ler esse documento aqui. São centenas, tá, gente? Mas esse aqui é um exemplo, tá? Olha só. O compositor Chico Buarque, todo mundo sabe, o Chico Buarque é ateu. Vinícius de Moraes é ateu. Carlos Drummond de Andrade é ateu. Caetano Veloso é ateu. Esses poetas todos aí, quase todos são ateus. E o Chico Buarque tem algumas músicas que implicitamente, ele é um craque em fazer isso, né? Implicitamente, nas músicas, ele diz o seguinte: olha, se você é pobre, se você está numa situação ruim de vida, esqueça Deus, vá buscar a sua vida, vá lutar por melhor condição de vida. E aí nessa música, Partido Alto, ele brinca com Deus, assim, mas sem ofender. Ele diz assim: olha, reze, se Deus não dá, se Deus não deu, e se Deus não dá, como é que vai ficar? Você não vai fazer nada? Diz, reze, papapá, mas e se Deus não dá, como é que vai ficar? Uma música bonita, maravilhosa, um samba gostoso de ouvir. E implicitamente tem uma mensagem contra a religião. E aí olha o que o ditador lá disse: Deus e Jesus Cristo já não são mais símbolos que nós nos apoiávamos quando as aflições da alma e terrena nos apequenavam. Isto é o que se pode imaginar pelo que o poeta de tão lindas canções traz nessa sua letra, em que joga com os dois, no caso Jesus e Deus, sem o mínimo respeito. Então qual é a mensagem da música? Que Deus e Jesus não são mais o apoio que você tem que ter para os problemas que você tem na terra ou na sua alma. Você tem que esquecer. Essa é a mensagem da música. Se é engraçado ou infelicidade para o autor ter nascido no Brasil, nossa, você tá criticando o Brasil. País onde ele vive, encontra este povo tão generoso que lhe dá o sustento, comprando e tocando seus discos, pagando-lhe regiamente os seus shows, afirmo que ele está nos gozando. Ou então estará numa ínfima minoria. E tá, né? Claro que ele é uma minoria. Desde que milhões se orgulham desta terra, onde o progresso aos olhos do mundo é inegável. Opino pelo veto, 1972, proibindo a música a partir do alto. Que hoje mesmo eu ouvi essa música. Eu tenho um álbum com o Zeca Pagodinho cantando essa música. É muito gostosa de ouvir, muito legal. É uma arte, né? E você não precisa concordar com a música para achar a música bacana de ouvir. Mas ela foi censurada. E aí vamos imaginar o seguinte: essa lei anterior à Constituição pode ser objeto de ADIM? Sim ou não, gente? Responda aí. Perfeito, exatamente. Ótimo. Se é anterior à Constituição, não cabe ADIM. Porque eu não posso dizer que ela é inconstitucional. Eu não posso dizer que ela é inconstitucional. Aqui, ó. Como é que uma coisa pode ser inconstitucional se ela foi feita anteriormente à Constituição? Eu posso dizer que ela não é recepcionada, mas eu não posso dizer que ela é inconstitucional. A mesma coisa que diz assim: Aristóteles não está em harmonia com as pautas do movimento negro. Claro que não, né, gente? Porque ele nasceu 300 anos antes de Cristo. O Noel Rosa, em 1937, não estava alinhado com a pauta do movimento humanista pós Segunda Guerra Mundial. Claro, ele morreu antes. Por isso que ele subjugava a mulher nas músicas, nas letras, e tal, e tal. A mulher era dona de casa, a mulher era cuidar. Claro que ele não estava, porque era. Ele viveu antes, quando realmente era assim a sociedade. E aí as mulheres ganharam protagonismo depois, década de 60, 70, e começaram a lutar por isso. E aí, claro que o Noel Rosa, em 1937. Então, como é que eu posso dizer que essa lei que foi feita antes da Constituição ela é inconstitucional? Não, ela é não recepcionada. Foi o que aconteceu com a lei de imprensa, né? Ela foi declarada não recepcionada com a Constituição. Então, aí vai caber a DPF. Não cabe
ADIM, porque o raciocínio é de não recepção. Outro exemplo, vamos ver se vocês estão realmente safos. Até agora estão safos. Bolsonaro faz um tratado internacional com Trump, sei lá, permitindo que o Trump explore a Amazônia como ele bem queira, floresta amazônica. Cabe a DIN, gente, esse tratado internacional? Sim ou não? Cabe. Cabe porque o tratado, gente, qualquer tratado, ele adentra na ordem jurídica brasileira com algum caráter de lei. Se for de direitos humanos, ele entra com hierarquia de emenda constitucional. Se ele não for direitos humanos, ele entra com caráter supralegal, mas ele sempre adentra com caráter de hierarquia. Então, como ele é incorporado ao ordenamento jurídico, cabe a DIN. Outro exemplo, gente. Michel Temer, ele decide fazer uma emenda constitucional para extinguir a Justiça do Trabalho. Emenda constitucional para extinguir a Justiça do Trabalho. Está muito protecionista o trabalho, está acabando com as empresas e dando só direito para o trabalhador. Tem que acabar o seu trabalho. E aí, emenda constitucional para extinguir o seu trabalho. Aí, digamos, eu sou governador do Pará e eu digo, olha, eu acho que é inconstitucional porque a emenda à Constituição não pode violar a cláusula pétrea. E eu entendo que a proteção do trabalhador é cláusula pétrea. Cabe a DIN contra a emenda constitucional, gente? Cabe. E a explicação é essa aqui, ó. A explicação é essa aqui. Vamos imaginar que esse aqui é aquela história maravilhosa e bonita que a gente contou aquele dia, da Revolução Americana. Vamos imaginar que esse aqui é os Estados Unidos antes da Revolução Americana. Sei lá, de 1750. O que o povo fez? Pegou em armas. As 13 colônias pegaram em armas e lutaram contra a Inglaterra e conquistaram sua independência. Eles se reuniram nos 3 congressos da Filadélfia e elaboraram a Constituição. Quando eles elaboraram a Constituição, eles elaboraram sem qualquer limitação, que eles se libertaram do jugo da Inglaterra e eles elaboraram a Constituição sem qualquer limitação, dando, por exemplo, autonomia para os estados, por isso que tem estado que tem pena de morte, outro que não tem, estabelecendo o devido processo legal, direito de ampla defesa, contraditório e tal. Então, eles não tinham limite nenhum. Tanto é que tem pena de morte nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, o poder constituinte originário não tem limite. Mas e o poder constituinte derivado? Ele tem limite? Tem, né, gente? O poder constituinte derivado tem limites. Então, se ele tem limites no próprio texto constitucional, por exemplo, de não ferir cláusula pétrea, outro limite, a questão do quórum de votação, do procedimento, logo ele está sujeito a um controle. Ele tem limite. E aí é possível agir, então, contra a emenda constitucional. Então, gente, vamos colocar aqui, ó, no nosso bate-papo. Cabe a DIN. Cabe a DIN de lei complementar, de lei ordinária. Cabe a DIN de emenda constitucional. Cabe a DIN de tratados internacionais. Isso cai muito na OAB, cai muito em concurso público, tá? Cabe a DIN de medida provisória. Cabe a DIN de decretos, desde que seja estadual ou federal. Decreto do governador Helder Barbalho. Cabe. Não cabe. Não cabe. Tá? Não cabe de lei anterior à CF.
Não cabe de lei municipal. E o último exemplo para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Último exemplo para a gente encerrar a nossa aula de hoje que não cabe. Não cabe contra norma originária. Então, olha só, gente. Vamos imaginar que aí um aluno do Cesupa se engaje num movimento social, um movimento de protesto, de um movimento agnóstico ateu. E esse aluno do Cesupa fica no Brasil inteiro famoso por defender as pautas, né, dos agnósticos, dos ateus, etc. E aí ele consegue convencer um partido político a entrar com uma ADIM contra o artigo 210 da Constituição, que permite ensino religioso em escola pública. Não cabe, gente. Ah, mas eu sou contrário ao Código de Defesa do Consumidor como direito fundamental. Não dá, porque... Ah, eu sou contrário à proibição de pena de morte. Para mim tinha que ter pena de morte. Então eu vou entrar com uma ADIM contra a Constituição Federal. Não cabe ADIM contra norma originária, que originariamente está lá na Constituição. Ah, professor, eu não concordo com a Justiça do Trabalho, vou entrar com uma ADIM. Não, já está na Constituição do Trabalho. Professor, eu não concordo com o Estado ser laico, para mim tem uma religião que é oficial, eu vou entrar com uma ADIM. Não cabe jamais contra uma norma que já está na Constituição desde 88. Agora, emenda constitucional, cabe. Sempre cabe ADIM contra emenda constitucional, porque ela não tá originariamente lá. Por exemplo, tem pessoas que não concordam com a proteção de propriedade e posse dada aos indígenas. Tá? Só que isso está na Constituição desde 88. Olha só o que diz a Constituição Federal sobre os indígenas. Aqui, ó. Ó, o Estado protegerá as manifestações de culturas populares. Papapá, papapá, papapá. Ó, são reconhecidos aos índios sua organização, seus costumes, suas crenças e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e compete à União demarcar, proteger e fazer respeitar. Então, por exemplo, tem políticos que dizem que os indígenas são preguiçosos. Tem políticos que dizem que os indígenas não têm que ficar ocupando a terra que eles ocupam há muitos séculos, milênios, sei lá o quê. Que eles têm que ser integrados ao povo brasileiro, que eles são preguiçosos. Gente, não dá para discutir isso, porque foi uma opção constituinte. Eles vão ter direito àquelas terras até o resto da humanidade. A não ser que você faça uma revolução e crie um outro poder jurídico originário para uma nova Constituição. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra hoje, tá? Porque a segunda parte é o procedimento da ADIM, que a gente vai estudar amanhã, passo a passo dela, dando vários exemplos. E por hoje é só, pessoal. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo, já pisar um pouquinho no freio, né? Essa pausa que a gente vai ter. Tá bom, gente?